Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Estamos iniciando mais uma escola dominical. Vamos ter um tempo, então, de adoração ao Senhor, nosso Deus, através de louvores que exaltam o nome dEle. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, canta em glória. Mais uma vez. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, canta em glória. A Ele em todo o som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, canta em glória. 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 Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que sonda o nosso interior, que de fato nos conhece por dentro e por fora. Queremos entregar a nossa vida a Ti sempre, Senhor, e caminhar nos Teus caminhos. Ensina-nos por meio do estudo da Tua Palavra nessa manhã e nos abençoe no decorrer desse dia. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Hoje nós vamos retomar o assunto da teologia da aliança. Semana passada falamos da teologia da aliança da criação. Hoje vamos falar da aliança da redenção, que é a segunda natureza da teologia da aliança. Mas mesmo assim é uma aliança só, tudo bem? Para começar, a gente vai fazer uma pequena recapitulação. Primeiro, lembrando o que é aliança. Bom, a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado,
Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, ele de maneira soberana institui um pacto de vida e de morte. A aliança é um pacto de sangue, um pacto de vida e morte, soberanamente administrado. Essa é a definição, segundo o Dr. Palmer Robertson. Quem quiser ler um pouco sobre ele, sobre esse livro, chama Cristo dos Pactos. Essa citação está na página 8, aí, como vocês podem ver. Eu também queria relembrar um pouco do que é a aliança hitita. O povo hitita é um povo antigo, até mais antigo do que o próprio texto bíblico, muitos acreditam. Agora, foram achados, houveram achados arqueológicos que apontam para uma formalização de acordo, de tratado, e que é muito semelhante ao que ocorria na Bíblia, é muito parecido. Ele joga um pouco de luz para que a gente entenda melhor as alianças do texto bíblico, né? Por exemplo, se eu disser assim para você, comprei uma casa, o que você imagina? Você imagina que eu encontrei uma casa, conversei com o proprietário, entramos num acordo de valor, fizemos um contrato, levamos para um advogado, assinamos firma, reconhecemos firma, levamos para o cartório, depois tem a transferência da escritura. Quando eu falo assim, comprei uma casa, você imagina que tenha todos esses passos. Todos esses passos foram percorridos. Quando a gente fala, Deus fez uma aliança com o seu povo, para a gente isso fica muito vago, porque a nossa forma de assinar contrato é essa que eu falei. Para o povo antigo, não. Então a gente vai olhar um pouco como eles faziam, vai lembrar um pouquinho, né, porque eu já falei semana passada, para que a gente tenha uma ideia melhor de como acontecia, né? Bom, então, como que era? Era um rei maior, um rei poderoso, entrava em acordo com um rei fraco. O rei poderoso chamava suzerano, e o rei fraco chamava vassalo. Normalmente era o rei fraco que pedia ajuda, mas poderia acontecer algumas situações onde isso fosse invertido. E aí eles conversavam, chegavam num acordo, e aí eles escreviam tábuas, escreviam um contrato, entre aspas, em tábuas, e essas tábuas eram guardadas e lidas periodicamente para que esse acordo continuasse sendo válido e todo mundo lembrasse do acordo. Então, o que estava escrito nesse documento? Primeiro, era um cabeçalho, chama preâmbulo, que é basicamente quem está fazendo o acordo. Depois tinha um prólogo, que era a parte histórica, quais eram os motivos daquele acordo, daquela aliança estar sendo tratada. Por exemplo, um rei que deixou de invadir um território, cercou, e aí um rei maior, né? Cercou um território, e aí aquela população ali, aquele rei menor, se rende, e aí faz um acordo, faz uma aliança com aquele rei maior, e a partir dali teriam obrigações. Essas obrigações são as estipulações, que são as regras. Você diria assim, tá, então agora a partir disso você vai me pagar X de imposto, e assim vai. Se você não cumprisse, tinham as sanções, tudo isso escrito no documento. As sanções eram, por exemplo, matar todo mundo ou tirar todo mundo das suas casas e jogar para fora. Coisas assim. Muito diferente do que a gente faz nos nossos próprios contratos, né? Se a gente sempre tem essa ideia de que antigamente era melhor, talvez não seja uma ideia tão bíblica, né, nesse sentido. E depois, tá, tudo bem. Então, o acordo era esse, estava tudo escrito, e aí você tinha um evento, um ritual, onde essas tábuas eram guardadas no templo do Deus daquele povo. Dizendo, como se dissesse assim, Deus está vendo o que a gente está combinando aqui. Como o cartório faz, guarda isso em juízo, sei lá, coisas nesse sentido hoje, mas lá era diferente. Então o acordo era firmado, e aí tinha normalmente um evento com comida, alguma coisa assim,
e tinha um determinado momento onde se pegavam animais, cortavam ao meio e colocavam metade de cada lado. Então, assim, pegava um boi, punha metade de um lado e metade do outro. Um carneiro, metade do lado, metade do outro. Bom, aí pegavam vários animais, formavam um corredor, e aí passavam ali os proponentes da aliança, e depois de terem passado, eles colocavam as tábuas no templo. O significado desse corredor era o seguinte: é como se eles estivessem dizendo assim, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte no acordo. Então era um acordo até bem mais complicado, bem mais pesado, muito mais profundo do que só uma assinatura de um contrato. Por isso que Robertson aponta que era uma aliança de vida e morte, porque era mesmo. Bom, então agora a gente entra no nosso assunto propriamente dito, que é a aliança da redenção. E o que é a aliança da redenção? A aliança da redenção é a aliança que foi estabelecida imediatamente após a queda. Na mesma fala de Deus, na mesma fala que Deus dá o juízo para Adão, dizendo que eles iam morrer, ele ali também fala que tem esperança que um dia o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ali tem uma esperança de redenção. Então, essa aliança já acontece imediatamente após a quebra da aliança da criação. E qual que é o significado desse termo no Antigo Testamento? O termo aliança. O termo aliança, em hebraico, é berit. Berit é essas cobrinhas que estão aí, ó, esse monte de risquinho estranho que vocês não estão conseguindo ler. Aí está escrito berit, mais ou menos, minha pronúncia de hebraico é bem ruim, mas ela aparece a primeira vez em Gênesis 6:18, e a maioria dos estudiosos, dos teólogos, dizem que o termo significa cortar. Cortar. Então, alguém antigo nunca diria, nós fizemos uma aliança, nós cortamos uma aliança. E é interessante porque isso tem uma relação com o evento mesmo, né? Com a ideia de cortar os animais e tudo mais. Então, cortar uma aliança. Bom, então vamos olhar para o primeiro evento onde o termo aliança aparece, que é na aliança com Noé. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Bom, os irmãos lembram da história, né? Se não lembram, eu vou fazer uma recapitulação rápida. O povo, as pessoas daquela época tinham ficado tão ruins, tão más, que Deus decidiu que daquele jeito não dava para continuar. Então, escolheu um casal, escolheu uma família e fez, através dela, uma ação redentora para que a humanidade não ficasse corrompida como estava. Então, na aliança de Deus, a aliança que Deus fez com Noé, é apresentada a sua graça redentora. É claro que a graça redentora não é para com todas as pessoas. Você percebe que um monte de gente morreu. Mas Deus apresentou a sua graça redentora através de Noé. É apresentado o contraste entre a humanidade ímpia e um homem que encontra a graça diante de Deus. Perceba a palavra graça. Ele não era perfeito, ele encontra a graça. E a salvação, assim, é até hoje. No meio de toda a massa da humanidade reprovada, Deus dirigiu sua graça a um homem e a sua família. Deus escolheu um povo, escolheu uma família ali e salvou. E as outras famílias? Ele não salvou. Então,
de qualquer maneira, não é um benefício de Noé, ele não tinha feito nada que justificasse esse amor maior de Deus pela vida dele, pela vida da sua família. Ele era uma pessoa que achou graça diante de Deus e é assim até hoje, né? Bom, a próxima aliança é a aliança com Abraão. Existem 3 relatos da aliança de Deus com Abraão. Em Gênesis 12, falando do chamado, em Gênesis 15, que é o texto que a gente vai analisar, e Gênesis 17, no qual Deus fala de novo, ele repete a aliança que ele tinha feito com Abraão e diz que ele deveria circuncidar os meninos. Bom, a gente vai um capítulo inteiro, tá? Mas ele é importante para a gente. O texto diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor, que me darás se continuo sem filhos e herdeiros e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e o seu servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado de você, este será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor Deus disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe os animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande temor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com suas riquezas. E você irá para junto dos seus pais, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, do cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Olha que interessante, irmãos. Vocês perceberam que o ritual hitita estava presente ali? Que Abrão ali, ele ainda seria chamado de Abraão um pouco mais para frente.
ele cortou os animais, fez o corredor e estava ali esperando. Vocês percebem que Deus usou aquela cerimônia hitita para simbolizar para Abraão que eles tinham uma aliança a partir daquele momento? E o que é mais interessante de tudo é que quem passa naquele corredor não são os dois, é só Abraão. Vamos achar o texto aqui, eu vou mostrar para vocês. É só Abraão, não. É só Deus, ó. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Então, naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. De certa maneira, a não passagem de Abrão significa que Deus toma sobre ele a responsabilidade caso Adão não cumprisse a sua parte na aliança. E nós, como filhos de Adão, não cumprimos mesmo, né? Então, por isso que Jesus morreu no nosso lugar, porque ele cumpre a parte jurídica da aliança que Deus estabeleceu. Bom, de qualquer maneira, Deus não impôs nenhuma exigência sobre Abrão naquele momento. Nenhuma. Ele nem passa junto, ele nem passa no corredor dos animais. E aí mesmo em Gênesis 17, onde a circuncisão é instituída, a aliança não é quebrada em caso de alguém não se circuncidar. Aquele que não se circuncidou é retirado da aliança, porém a aliança permanece. Então Deus não espera, ele não cobra, não exige de Abraão nem dos seus descendentes o cumprimento da lei, das regras de maneira perfeita. Não é que alguém pecou que a aliança vai ser quebrada, como aconteceu na aliança da criação. Então Deus sabe que a gente é pecador. E o fato dele ter passado sozinho no corredor mostra para a gente que ele já tinha decidido que tomaria sobre ele a culpa dos nossos pecados. E sim, nós fazemos coisas que quebram a aliança com Deus. Nós quebramos a aliança com Deus todas as vezes que a gente peca. Mas a culpa, o dolo é nosso. A culpa, o julgamento veio sobre Cristo. E ele foi partido por nós. Até um simbolismo aí da Santa Ceia, né? Mas é isso, irmãos. Então, a aliança ela não é necessária. A gente não tem nenhum tipo de exigência para que a aliança permaneça válida. Bom, a próxima aliança é a aliança do Sinai, ou aliança com Moisés. A aliança com Moisés, ou aliança do Sinai, né, tem como base a libertação da escravidão egípcia que Deus concedeu ao seu povo. Ela tem uma forte ligação com a aliança de Abraão. Eu quero mostrar aqui também que as alianças têm uma continuidade. A gente vai falar isso mais para o final, mas elas não terminam e começam outra. Toda vez, então era uma aliança, agora tem uma outra aliança, como se houvessem, no termo que talvez você já tenha ouvido aí em algum lugar, assim, dispensações. A gente até poderia usar esse termo aqui, mas não no sentido mais comum da interpretação. A aliança continua sendo uma só. Ele continua sendo a mesma, ela vai sendo só modificada. Bom, em Êxodo 2, 23 e 24 diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou da sua aliança com
Abraão, com Isaac e com Jacó. Então a aliança que Deus fez no Sinai, a aliança que Deus fez com o povo no Egito, na saída do Egito, tem uma relação direta com o povo, com Abraão. Ela também tem uma semelhança muito forte com os tratados hititas. A gente não vai ler, porque a gente teria que ler 30 capítulos, 10 capítulos, até mais. Mas a ideia é a seguinte, o decálogo, né, quem aponta isso aí é o Maconville, não sei como é que pronuncia exatamente, meu inglês também não é muito bom. O decálogo completado pelas leis do chamado Livro de Aliança, Êxodo 21 a 23, fornece suas principais estipulações e é ratificado por um ritual sacrificial, em 24, do 3 ao 8, e por uma refeição pactual, 24, de 9 a 11. A construção do tabernáculo, Êxodo 25 a 27, do 35 ao 40, a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, em Êxodo 28 a 30, e os regulamentos rituais do livro de Levíticos determinam a estrutura do culto dentro da qual a aliança deve ser mantida. Então, aí, mostrando que a ideia da aliança já estava, a aliança hitita está dentro da aliança do Sinai, a aliança com Moisés. É que mesmo que a aliança às vezes está ligada com lei, falar, mas não tem. Sim, mas ela é diferente da aliança das obras, tá? A aliança da criação. Deus estabelece uma lei, mas na aliança da criação, Deus exigia que Adão cumprisse completamente a lei, que era basicamente não comer de uma árvore. As leis que nos são dadas, que são válidas do Antigo Testamento para a gente, elas cumpramos da mesma forma. Todo pecado Deus não exige da gente o cumprimento total da aliança inteira para que a gente seja salvo. Cristo fez isso por nós, ele morreu no nosso lugar, ele pagou pelos nossos pecados, porque eu falei lá na aliança de Abraão, a parte jurídica tem que ser executada. Alguém descumpriu a lei, vai morrer. E Jesus, aquele cumpridor de toda a lei, morreu no nosso lugar. Então, as leis existem para que a gente cumpra, elas não são obrigatórias, elas não são necessárias, elas são obrigatórias no sentido que a gente não... então faça o que eu quiser. Não, mas elas não são necessárias. Se você deixar de cumprir, você não vai... te salvou. Bom, a gente segue para a aliança com Davi. A gente já vai para o texto onde aparece a aliança, que é segundo Samuel 7, de 8 a 16. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe do meu povo sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, e
e eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que proverá de você, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem retirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o meu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Bom, em primeiro lugar aqui, essa passagem está num contexto onde Davi quer construir a casa de Deus, o templo. E aí Deus inverte o pensamento, fala assim, primeiro, eu vou construir a sua casa. E o seu filho vai construir um lugar onde eu vou morar. Mas primeiro eu vou construir a sua casa. Ele inverte o pensamento, ele inverte a questão. Claro que ele não está falando sobre uma casa física, porque ele provavelmente morava numa casa de cedro, que era uma coisa de gente muito rica. Ele está falando está falando de Cristo, está apontando para Cristo, está apontando para a morada do Espírito Santo, né? Tá falando que através do descendente de Davi, pode pensar, mas é Salomão. Sim, o imediato. E ele realmente construiu o templo de Deus. Mas a morada perpétua de Deus foi construída por Cristo. Ele que transformou, ele que fez o templo ser reerguido em 3 dias, como ele mesmo falou, né? Então, a ideia de estabelecer a sua casa era estabelecer uma dinastia que não passaria. Bom, Salomão não foi um bom rei, e aí o filho dele não foi pior ainda, e as coisas foram boas e foram ruins, mais ruins do que boas, e até Cristo. E Cristo reina, e reina para sempre, reina de maneira definitiva. Então Deus cumpre a aliança que ele fez com Davi. A aliança que ele fez vai ter um rei reinando sobre Israel, que vai ser seu descendente para sempre. Esse reino nunca vai passar. Sim, é Cristo. Não é um reino físico. Não vem da descendência física de Davi apenas. Vem de Deus, do Senhor, que desceu e veio morar aqui na terra e morrer no nosso lugar. Bom, esses são os pontos do Antigo Testamento. Vamos olhar agora para o Novo Testamento. O significado da aliança no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra utilizada para aliança é diatheke. Essas letrinhas aí em gregas também, né? Os estudiosos apontam que diatheke não seria a melhor tradução para berite. Então, assim, qual é a palavra de aliança no Antigo Testamento? Berite, vocês lembram? Era berite, aquelas letras mais estranhas ainda. Diatheke não é a melhor tradução para berite. Eles afirmam que para manter o mesmo campo semântico do Antigo Testamento, a palavra seria sínteke. Lateral. Então, sim, quando você pensa em sincronia, você está pensando em duas coisas que andam juntos. Esse sim é de 2. Dia é uma coisa só. É um lado. É um lado. Então, por que um círculo tem um diâmetro? Porque ele só tem um lado, entendeu? Um lado é um lado de dentro e um lado de fora, né? Vocês podem falar. Mas sim, vocês entenderam.
enquanto se refere a um acordo mais com testamento. Então, a ideia de diáteque, que é a palavra usada para aliança no Novo Testamento, a gente vai ler Lucas 22:20, a ideia é mais parecida com o testamento. E quando o testamento é válido? Quando morre o testador. Ela é diferente de uma aliança. Ela é uma aliança também, em certo sentido, mas ela só tem validade quando o testador morre. E é o nosso caso, o nosso testador era Cristo. Nós vivemos na nova aliança, não porque a aliança foi mudada, ela continua sendo a mesma, que a gente vai ver com um pouquinho mais para frente, mas ela tem essa nova, ganha esse novo brilho da ideia do testamento, de que o testador precisa morrer para que os herdeiros tenham acesso a todos os benefícios do Pai. E Cristo fez isso por nós. Ele morreu e deixou para a gente essa herança. Mas esse texto vamos ler o texto primeiro. Esse texto de Lucas diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: essa aliança é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então essa palavra aliança aqui é diáteque. É o novo testamento do meu sangue derramado por vocês. Olha que palavra pesada, difícil, dura. Esse aqui é o Novo Testamento. Ele vai ser derramado, eu vou morrer e vocês vão ter acesso. Mas tem uma relação, isso que a gente quer mostrar, como tem uma relação com o novo e com o antigo. Vamos comparar essa passagem com o Êxodo. Diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns homens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança que leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Olha como as palavras são parecidas. Eis o sangue da aliança. É uma citação quase direta de Jesus a Êxodo. Ele está mostrando, ele está falando assim, o que está acontecendo agora é a concretização do que o sangue de animais no passado não resolveram plenamente. Ele está apontando para essa realidade. Percebam como a aliança tem uma continuidade, percebam que ela não muda, ela está o tempo inteiro mostrando, olhando para trás, ela traz alguma coisa nova, mas está dizendo: eu continuo sendo a mesma, eu continuo sendo aquela lá. E é uma coisa muito importante para a gente entender. A ideia da aliança também está por trás da compreensão paulina da igreja como Israel. Em Romanos de 9 a 11, capítulos 9 a 11, ele considera a relação entre Israel e igreja, Paulo, ele considera a relação entre Israel e igreja. Sua compreensão não parece ser que as duas permanecem como entidades separadas, nem que a igreja substituiu
substitui Israel. Antes, a igreja está em nítida continuidade com o povo antigo, como uma nova realização da aliança. McConville também fala faz essa análise. E veja, olha como é interessante. Para ele, e muitos comentaristas pensam da mesma maneira, Israel não acabou e aí entra a igreja substituindo. Não. O mesmo povo chamado por Deus lá no Egito, antes, descendentes de Noé, que vem lá de trás, e vai caminhando, daí eles vão para o Egito, voltam e viram Israel, e vão para o exílio, e voltam, viram, vem Jesus, se convertem e continuam. Não tem uma quebra, não existe Israel e igreja. Israel é a igreja. O Israel de Deus é a igreja. Não faz sentido a gente olhar para Israel e achar que a nação de Israel, o país Israel, é o povo chamado por Deus, é o povo escolhido de Deus. O país Israel e o país Japão é a mesma coisa diante do Senhor. E hoje não cabe mais falar de uma nação de sangue. Hoje todos somos adotados por Cristo. E todos nós passamos para a família de Deus através da adoção. Ele é o nosso irmão mais velho que nos inclui nessa família de Deus. A gente pode ser brasileiro, pode ser que tenha gente de outros países, a pessoa pode ser israelense, pode ser japonesa, pode ser russa, não importa. Hoje, não importa onde você nasceu. Todos nós somos salvos através de Cristo e só através de Cristo. Não, a aliança nos mostra essa continuidade. Não tem uma ruptura entre Israel e igreja. Israel é uma coisa, igreja é outra. É uma continuidade, é uma linha que vem sendo percorrida e que hoje nós somos incluídos através de Cristo e do sacrifício, seja qual nação você nasceu. Bom, então vamos terminar essa aula falando sobre as unidades entre as alianças. Tá? Então eu venho falando disso já, mas agora a gente vai falar especificamente e vai usar até outros textos. As unidades entre as alianças. O profeta Jeremias é um que faz uma relação muito forte entre a aliança mosaica com a nova aliança. Ele faz essa correlação em Jeremias 31. Vamos ler lá, Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então é uma correlação muito forte, falando da aliança adâmica, aliança mosaica, aliança do Sinai, com a nova aliança, já é uma profecia apontando para isso, mostrando que existe continuidade, não descontinuidade nesse sentido. Já Ezequiel conecta a nova aliança com as alianças abrâmica e davídica. Está lá escrito em Ezequiel 37, 24 a 28. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão.
habitarão na terra habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, no qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então está apontando de Abraão a Davi, falando da aliança que Deus vai confirmar e que confirma em Cristo. Também é uma profecia messiânica. Esse servo, esse filho de Davi, que vai reinar para sempre, é Cristo. E então a aliança continua no Novo Testamento. O próprio escritor de Hebreus aponta para isso já, lendo no Novo Testamento. Em Hebreus 8:6 diz assim: Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Está falando que as promessas e as coisas que foram ditas sobre Cristo, Jesus é mais. E ele é mediador mais do que foi Moisés, mais do que foi Davi, mais do que foi Abraão, mais do que foi Samuel, qualquer outro. E ele exerce um ministério mais do que Arão. Ele é maior do que tudo isso. Todas as promessas que foram ditas são cumpridas em Cristo. E agora, essa aliança que nós temos agora através do sangue de Cristo, ele como nosso mediador, como ministro, essa aliança, ela engloba todas as outras. A aliança com Cristo, ela é maior do que todas. Não que ela é diferente, não que ela é melhor, mas é porque ela engloba o todo. Então, a aliança com Deus é uma coisa muito importante. A gente precisa entender que a aliança que Deus fez lá no começo é a mesma que que permanece até hoje. A conclusão é que a aliança de Deus é uma e a mesma. E eu estou usando essa palavra como a confissão trata. A aliança é uma e a mesma, desde o começo até os dias atuais. Bom, a gente termina hoje, a aula ficou um pouco mais teórica, é verdade, mas eu gostaria que vocês pensassem nisso, que a gente terminasse esse tempo aqui, a gente vai orar agora, que vocês colocassem na mente, no coração, de que essa aliança é a mesma, continua desde o começo. Deus nunca mudou de ideia, Deus nunca teve um pensamento diferente. Então, já que está dando errado aqui, eu vou parar, vamos começar de novo. Não, tudo está no plano de Deus, tudo está estabelecido por Ele. Na semana que vem, nós vamos ver uma aplicação maior para isso. Vamos falar de batismo e santa ceia. Vamos ver como que eles se relacionam conosco através dessa visão da aliança, dessa visão contínua da aliança. E aí pode ser até que a gente tenha talvez vocês entendam de maneira diferente a teologia mais comum aí que é dita no meio evangélico nacional. Bom, vamos orar. Eu espero que Deus tenha te abençoado, que você realmente entenda que você faz parte de um plano maior de Deus e que nada do que está acontecendo na sua vida aqui não foi estabelecido lá atrás. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Eu peço que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Nos abençoe.
Pai, muito obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco. Pai, ela continua sendo a mesma, ela foi lá atrás da criação, mas ela permanece na redenção. Mandamentos que o Senhor deu para Adão antes da queda permanecem conosco até hoje. Pai, a aliança da redenção nunca foi desmanchada, Senhor, mas o Senhor foi revelando aos poucos, foi nos mostrando, Senhor, um pouco mais, uma etapa mais longa, mostrando para a gente o que a gente precisa conhecer, ó Pai, da Tua aliança. E o Senhor não fez isso de uma vez, o Senhor fez construindo. Pai, que nós entendamos isso de verdade, que na nossa cabeça cabe entre essa diferença entre Israel e igreja, que nós compreendamos, Senhor, que nós somos só um povo aqui no Brasil, no Japão, na Coreia, na China, na Argentina. Nós somos um povo só, Senhor, uma única família, unidos, Senhor, não pelo um laço de sangue, mas pela adoção, através do sacrifício do Teu Filho. Pai, que nós nos sintamos, Senhor, parte dessa família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham um bom domingo, bom descanso e até a noite.